Natal. Época de esperança, luzes e festas. Mesmo num tempo como este, depois de um ano repleto de incertezas, lutas e lutos, aqui estamos novamente, tentando recuperar na memória o que realmente significa essa data. Nossa habilidade inata em esquecer coisas importantes nos empurra para longe de verdades profundas, para a vida aqui e a vida futura. Esquecemos que o ser humano decidiu se afastar do Deus vivo, escolhendo pecar. Esquecemos o quanto Deus odeia o pecado. Esquecemos quais são as consequências deste afastamento: doenças, sofrimento e morte. Mas esquecemos também que o Deus vivo é também um Deus de amor, disposto a resolver não só o problema do pecado, mas também de todas as suas consequências. Esquecemos que Ele próprio enviou o seu Filho para cumprir a missão de salvar e restaurar o relacionamento quebrado entre o homem e Deus. Esquecemos que este plano perfeito envolvia a morte de um inocente no lugar do culpado. Esquecemos que para que pudesse morrer, Cristo deveria nascer. Se muitos comemoram a chegada da tão esperada vacina para resolver uma parte ínfima do problema, hoje precisamos lembrar que Natal é motivo de grande alegria, por representar a solução não só do pecado, mas de toda a consequência, de modo definitivo e permanente, que ecoará por toda a eternidade. Queremos convidar você e sua família a relembrar deste momento tão importante da história como verdadeiro motivo de comemoração. Que todos os povos cantem e lembrem do quão maravilhoso foi aquele dia. O ser humano realmente esquece. Ele parece ter esquecido quão glorioso foi aquele dia.
Veja bem, em toda a história da humanidade, quantas vezes se viu um exército de anjos que aparece com o único propósito de cantar? Somente uma vez, e foi naquela noite. Jesus nasceu e eles cantavam: Glória a Deus nas alturas. Esquecemos o quanto somos pecadores, esquecemos que Deus odeia o pecado. A Bíblia mostra um Deus irado, prestes a condenar o pecador, mas naquela noite algo era diferente. Havia paz, uma paz como nunca havia tido antes.
Uma noite cheia de paz. Verdade. Isso porque o plano de Deus estava se cumprindo. O problema do pecado seria resolvido na pessoa e sacrifício de Jesus, o Salvador.
Nosso grande problema é que continuamos a esquecer. Fazemos grandes banquetes, distribuímos presentes, mas nos esquecemos que nada disso é o mais importante. Você já parou para se perguntar por que Deus permitiu um ano como o ano que passou? A Bíblia nos mostra que as dificuldades são para o nosso crescimento, para fortalecer nosso relacionamento com Deus. No ano cheio de dificuldades como este, deveríamos aprender a principal lição: confiar somente nele. Afinal, se Deus mandou Jesus naquele primeiro Natal para resolver o maior de todos os problemas, o pecado, Ele pode resolver qualquer problema. Podemos confiar nele. Esperança. Temos esperança num mundo melhor? Esperança que chegue a vacina? Esperança que as coisas melhorem? Nenhuma esperança se compara à verdadeira esperança que resolve o verdadeiro problema. É por isso que o Natal é uma noite tão feliz, cheia de esperança e amor. Cristo é real, a obra dele é real, a salvação e a eternidade são realidade.
Nós realmente esquecemos e temos uma facilidade grande em esquecer as coisas. Nós realmente esquecemos quem é Deus, esquecemos quem é Jesus. Pense comigo, por que desejamos Feliz Natal? Por que desejamos boas festas? Olha só que interessante, vamos ver alguns textos bíblicos que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor disso que eu estou falando. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 2, versículo 13 a 14, mostra os anjos anunciando o Natal, né? O nascimento de Jesus para os pastores. E olha o que diz o texto. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Veja que o foco desses anjos, quando eles anunciam o Natal, quando eles vão falar com os pastores, é glória a Deus. É interessante nós pensarmos sobre o mundo, sobre a criação, sobre Deus, sobre Cristo, mas é importante nós lembrarmos que tudo foi criado por meio dele, para ele, a gente já vai ver isso daqui a pouco, mas isso significa que Deus merece ser glorificado, Ele precisa ser glorificado, Ele quer ser glorificado, Ele quer receber toda a glória. Bom, se por um lado nós vemos os anjos glorificando a Deus, a nossa tendência ela está muito bem descrita, muito bem delineada lá em Romanos capítulo 1. Olha só o que diz os versículos 20 a 23. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível, do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível. Veja o que Paulo está fazendo nesse texto. Ele está mostrando que o grande pecado do homem foi mudar a glória do Deus incorruptível em imagem de homem corruptível. Ou seja, ao invés do homem dar a devida glória para Deus, o homem passa a dar glória ao homem. O homem quer ser elogiado, ele quer receber parabéns, ele quer estar em evidência, ele quer os holofotes. O homem ele gosta de receber glória e em contrapartida ele não gosta de dar a devida glória. Veja que quem recebe os melhores presentes no Natal somos justamente nós. Gostamos de dar presentes e gostamos de receber presentes. E por quê? É por causa disso que sutilmente está no nosso coração. Gostamos de receber a glória. Nós vemos na história muito bem contada que os anjos eles souberam dar glória a Deus. Eles até reconhecem que Deus ele quer bem ao homem. Deus realmente ama o homem e Deus tem planos para o homem. Isso é verdade, mas quando Deus ele coloca o seu plano em prática, quando finalmente o Salvador chega ao mundo, quem é glorificado não é o homem, é o próprio Deus, porque o plano é dele para salvar a criação dele. Isso é extraordinário. Nós nos esquecemos que nesta época quem deve ser glorificado é Deus. Então talvez a pergunta ou o desejo não deveria ser Feliz Natal, mas que a tua vida seja de tal forma que Deus seja feliz nessa época. Essa que é a realidade, essa que deve ser a visão do cristão nessa época. Deus é glorificado através da tua vida. Cristo Jesus ele é lembrado, ele é glorificado através da tua vida. O Natal é uma época para nós lembrarmos quem é Deus, é uma época para nós lembrarmos quem nós somos e o que nós temos feito com relação a Deus. Pois bem, eu falei que nós esquecemos também quem é Jesus. João capítulo 1, versículo 1 a 3 diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem ele, nada do que foi feito se fez. Há duas questões somente que eu quero considerar nesse texto. O primeiro é que a pessoa de Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus que se encarnou, o próprio Deus que vem até a terra. E um segundo fato é que todas as coisas foram feitas não só por meio dele, mas também foram feitas para ele. Mais claro do que isso está em Romanos 11:36, que diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Veja, todas as coisas foram criadas por meio de Cristo Jesus, para Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus nada disso existiria. Meu querido, se você está escutando isso, eu quero deixar algo bem claro. Você só existe por causa de Cristo Jesus. E o fato dele vir ao mundo era para salvar você. Mas veja como que termina o versículo 36 de Romanos 11. A ele, pois, a glória eternamente. Ainda que nós somos alcançados pela graça de Deus, ainda que nós somos salvos, ainda que Cristo tenha vindo por causa de nós para nos salvar, veja que no final a glória sempre será dele. A glória é de Deus. Glória a Deus nas alturas, como os anjos cantavam, e agora Paulo dizendo: a ele, pois, a glória para sempre, ou a glória eternamente. Sim, ele merece a glória sempre. Nós temos muitos exemplos a respeito de Jesus, e um texto que descreve bem isso que acontece é em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. E aí nós vamos focar um pouquinho mais nesse texto. Olha só que interessante. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só, o exemplo de Cristo é extraordinário, é um exemplo de humildade. Alguém que tinha toda a glória, como nós vimos, alguém que é o próprio Deus e que criou todas as coisas para Ele, por meio dele. Este Jesus, ele deixa tudo isso, né? Como diz o texto, versículo 7, se esvaziou assumindo a forma de servo. Veja que o exemplo de Jesus ele é bastante interessante, porque Jesus ele abre mão da glória dele para vir até a terra. Nós estamos falando de um Deus que se torna, entre aspas, pequeno a fim de salvar o homem, a fim de salvar você e eu. Mas nós podemos ir além, pulando um pouquinho o texto, existe um objetivo final para que Jesus faça isso. O versículo 11, ele diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e veja, para a glória de Deus Pai. Mais uma vez, no final da história, quem é glorificado? Deus Pai. Cristo Jesus, então, ele abandona sua glória para alcançar o homem, para que este dê glória a Deus. Versículo 5, voltando um pouquinho, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento. Sim, talvez você está orgulhoso da sua posição, talvez você está orgulhoso da família que você tem, talvez você tenha muitos motivos para se orgulhar. Mas Jesus ele nos dá o exemplo de nos esvaziarmos e assumirmos uma posição humilde diante de Deus e diante das pessoas, e com um objetivo,
abandonarmos a nossa glória, com o objetivo de alcançar pessoas para Deus, com o objetivo de que pessoas deem glória a Deus. Lembra que nós falamos de Romanos, que homens trocaram a glória do Deus incorruptível por homens corruptíveis ou por criaturas corruptíveis? O que nós estamos falando aqui é de fazer o inverso. Tirar o homem da evidência e colocar Deus em evidência. Deixar de glorificar o homem para glorificar a Deus. Deixar de buscar glória para si próprio e glorificar a Deus. O Natal é uma data extraordinária porque é uma festa, é um evento, é um momento em que nós lembramos quem realmente merece a glória. E não sou eu, e não é você. Se tem alguém que merece essa glória, é Deus, é Cristo Jesus. É interessante que o versículo 8 ele diz que a si mesmo se humilhou, Filipenses, tornando-se obediente até a morte de cruz. A humilhação de Jesus, ela vai até o ponto que ele não só abandona o posto celestial onde ele estava, ele se torna homem, mas também ele é obediente. E ele é obediente até o ponto de morrer. Isso também está dentro do contexto de exemplo para as nossas vidas. A melhor maneira de glorificarmos a Deus é sermos obedientes. E, se necessário, obedientes até a morte, ou ainda que isso implique a morte. Jesus ele nos deixou esse exemplo perfeito. E sim, no Natal deveríamos lembrar, e todos os dias do ano deveríamos lembrar que devemos ser obedientes, ainda que isso nos custe as nossas vidas. E posso perguntar para você, você está sendo obediente a esse Deus? Você está glorificando esse Deus? Você está buscando a conhecer a vontade e a verdade dele na sua palavra? Porque se você não estiver fazendo isso, provavelmente quem está recebendo glória é você mesmo. E Deus não está sendo glorificado através da sua vida. Sim, nós devemos imitar Cristo, nos humilhando ou nos tornando humildes e obedecendo a Deus em tudo, ainda que isso nos custe a própria vida. Mas, o versículo 9 diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Sim, Jesus ele não só morreu, mas ele também ressuscitou. Deus o exaltou e transformou o nome de Jesus, o nome mais importante de toda a história da humanidade. E sobre este nome, ou a este nome, todo joelho vai se dobrar. E olha só que interessante, todo joelho, tanto no céu, quanto na terra, quanto debaixo da terra. O que ele está querendo dizer aqui é que tanto vivo quanto as pessoas que já morreram, todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, todos vão dobrar o joelho. Mas há algo importante quando nós consideramos isso, que todos vão dobrar o joelho e todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, mas nem todos serão salvos. E aí você pergunta, mas como? Se todos vão confessar? Sim, porque muitos vão chegar naquele dia e vão falar, Senhor, Senhor. Está lá em Mateus 7, 21 isso. E Jesus vai falar, eu não os conheço. Puxa vida, muitas pessoas vão confessar o nome de Cristo somente quando for tarde demais. Algumas pessoas vão dobrar os seus joelhos diante de Cristo, mas será tarde demais. Isso porque nós temos a escolha de glorificar a Deus, a escolha de obedecer a Deus, a escolha de entregar nossas vidas a Cristo. Essa escolha nós temos agora e podemos fazer neste momento oportuno. Mas muitos querem continuar vivendo suas próprias vontades, seus próprios desejos, seus próprios sonhos, sua própria glória. Estes não serão salvos se não reconhecerem, se não mudarem suas vidas aqui e agora. Esses perceberão o grande erro que cometeram quando for tarde demais.
Como naquela história do rico e de Lázaro, onde o rico está no inferno e ele fala, mande Lázaro avisar os meus parentes para que eles não venham, parar onde eu estou. E a resposta é negativa: não, se os teus parentes não estão ouvindo a Bíblia, então nem mesmo os mortos conseguirão convencê-lo do contrário. Meu querido, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus que nos mostra o caminho. E Ele nos mostra o caminho para vivermos aqui e agora. Ele nos mostra o caminho para decidirmos aqui e agora. Chegará um dia em que será tarde demais. E a pergunta é: o teu joelho vai dobrar quando for tarde demais? Você dará glória devida a Deus quando for tarde demais? É Natal. Estamos vivendo tempos difíceis e complicados. E sim, eu acredito que Deus tem um propósito com tudo isso. Voltando para Romanos, a Bíblia diz que até a natureza está gemendo por causa do pecado. Está tudo tão complicado, tudo tão bagunçado, esse mundo. Porque Deus está permitindo tudo isso, porque Ele quer nos ensinar, Ele quer nos mostrar que Ele merece a glória, que Ele é digno de toda a confiança. Alguém uma vez perguntou: puxa vida, se Deus é tão bom, por que o mundo está dessa forma tão difícil? Por que o mundo está guerras, terremotos, pandemias? E alguém respondeu essa pergunta: Deus, Ele continua sendo bom, mas o homem é mau. O pecado do homem é terrível e o homem está pagando o preço por causa do seu pecado, porque o homem não está glorificando, dando a devida glória a este Deus. Deus merece ser glorificado. E tudo isso que Ele tem permitido para que o ser humano aprenda a confiar somente em Deus, para que o ser humano aprenda a dar glória somente a Deus e para que o homem de fato não seja o foco, o centro das atenções. Feliz Natal! Sim, seria ótimo se passássemos um Natal muito feliz. Boas festas? Sim, seria ótimo se todas as festas fossem boas. Mas o nosso foco, o nosso alvo é que neste Natal, que neste fim de ano e que para o resto de nossas vidas, através das nossas vidas, Deus, Cristo Jesus, seja glorificado. Que neste Natal a tua vida glorifique a Deus. Esse é meu maior desejo para a tua vida. Deus abençoe. Pois Ele fez o que prometeu, o meu viver, tudo que sou, vem do Senhor. Sim, Ele é tão bom, Ele